Olá, doutora Emília, muito Coisa boa tarde, Aline. seja bem-vinda, semana começando. Semana começando, eu tô aqui à disposição, você como sempre tá linda, igual a semana passada. Muito obrigada. Juju você tá aí? também. A Juju tá. Juju, tchau pra você, viu? Ó, a Juju disse que as duas estão lindas. Ai, que veja, ótimo. Eu gosto, viu, Ju? E acredito. Eu também. Vamos lá, doutora Vamos Emília? lá, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem já para começar esta segunda-feira. Primeiro telespectador, a Luciana Santana, do município de Malhador. Ela diz: após quanto tempo morando junto, o parceiro tem direito aos bens na união estável? Olha que interessante. Olha, muito bem, Luciana. Olha, sabe que essa pergunta é muito boa? Porque tem gente que pensa que tem tempo agora para ser contado. Mudou, viu? Lá atrás tinha tempo mesmo para ser contado, ou só podia se tornar uma união estável se tivesse prole, né, filhos. Não é bem assim, não. Sabia que, Aline, que muitas vezes nem precisa estar morando no mesmo lugar e pode ser considerado uma união estável? Então, não tem tempo. O que é que tem que observar? Se aquela relação ela é duradoura, se ela é tida como um casal, né? Ou seja, como uma família, não é nada escondido, não é nada errado. Olhou para aquele casal, sabe, olha, eles podem não ter no papel, mas são casados, são companheiros. Isso aí já pode ser considerado uma união estável, tá? Se tiver filho, então, já condensa mais, mas não necessariamente o tempo que estão vivendo ou convivendo juntos, né? É uma questão, uma situação bem interessante. Bem essa, mudou, né? Mudou Flexibilizou, bastante. porque antes tinha aquela história, tinha que ter 5 anos, morando junto, tinha que mostrar que tinha filhos. Agora não é bem assim. Agora o que condiz, o que diz que é uma união estável, Aline, é aquela coisa de ser pública, da pessoa entender que é um casal, que é uma família, não necessariamente morando junto. Olha como evoluiu. Às vezes o casal faz a opção em morar separado. E é uma união estável, e é um casamento. Ó, fica de olho, viu? Tá enrolando a menina aí. Pois fica de boa. olho, toma cuidado, hein, doutora Boa, Emília? Vamos para mais uma pergunta? Raquel Silva, de Tobias Barreto. Doutora, uma operadora de telefonia mudou meu plano sem autorização. Isso pode gerar danos morais e pode mudar sem autorização? Então, Como assim? olha só, Raquel, é direito do consumidor isso aí, viu? Veja, não pode mudar sem autorização, mas é bom que o consumidor também preste atenção, porque quando ele assina um contrato, aquele contrato vem dizendo o tempo dele, o tempo talvez de um reajuste. Se existir esse contrato, então, digamos assim, o consumidor foi surpreendido, mas na verdade é porque o consumidor está desconhecendo do que consta no contrato. Assina o contrato e não presta atenção àqueles itens, né? Então, fora disso, não pode de forma nenhuma, sem autorização do consumidor, né? De alterar um plano. Ó, chamei você porque tem um plano mais interessante, você concorda? Não, quero ficar com esse, acabou. Mas alterar um plano fora do que está no contrato, não pode de jeito nenhum. O que acontece bastante, que eu tenho observado, já fizemos reportagem, inclusive algumas pessoas já nos procuraram, doutora. Por exemplo, quase ninguém lê aquele contrato miudinho, de letra pequenininha, Verdade, como a senhora falou. Aí, verdade. eu estou com um plano que é muito interessante, eu pago, sei lá, R$40. Mas não se atenta que é R$40 por 12 meses. Isso. E aí, quando completa esse prazo, a operadora vai lá, aumenta o plano sem avisar. Acaba alterando. E pode ter esse Então, reajuste sem esse aviso? Então, acabou. O que a Aline colocou é fato, viu? Acabou aquilo ali, então o plano tem que começar a chamar aquele consumidor. Se o consumidor silenciar, o que é que a empresa pode, a empresa de telefonia pode entender? Ele está concordando que eu posso seguir em frente, que às vezes o contrato anterior diz que se houver um silêncio, é como se estivesse concordando com uma continuidade e um reajuste, né? Então, toda a situação tem que ser revista. É muito importante que se faça isso. Então, a recomendação é ficar atento a esses prazos e datas. Olha, outra coisa que você colocou que é muito importante. Letra miudinha de contrato é má fé. É má fé. Então, fique ligado nisso, porque bula, essas coisinhas todas, tem que ter clareza, tem que estar em uma fonte que seja vista. Também aquelas coisas de produtos em prateleira, você quer ver os elementos que estão ali, você fica, né, aquela coisa. Gente, nem não de pode. óculos eu enxergo. Boto óculos, é tão pequeno que nem de óculos eu enxergo. Isso tudo contraria o Código de Defesa do Consumidor e atinge o consumidor, mas muitas vezes o consumidor, na correria da vida, não deixa passar, né? E não pode, tá?
Hoje, inclusive, os contratos são feitos, quando você vai numa operadora, com aquele tablet, né? A pessoa fica explicando, mas às vezes você tem direito de receber no seu e-mail o contrato depois de feito, tá? E qualquer coisa pode reclamar. É isso, está explicado. Vamos para mais uma pergunta. Lucas Santos, do bairro Cirurgia, aqui de Aracaju. Doutora, é possível fazer DNA sem o pai? Olha aí, Lucas. Olha, uma pergunta boa. Olha, muitas vezes é um filho, né? Que a pessoa... o filho não foi reconhecido, o pai não está ao alcance, o suposto pai, digamos assim, ou ele está fugindo da responsabilidade e não tem endereço, ou ele faleceu. E aí? Essa criança vai ficar sem o registro da filiação do pai no documento dele? Não. Essa família, essa mãe, pode entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade contra a família daquele suposto pai. Então, pode fazer o DNA nos irmãos daquele pai, pode fazer o DNA nos pais, né, o exame, quer dizer. E aí, sendo confirmado, ele vai ser reconhecido como filho. Doutora Emília, a gente tem aquele intervalo rapidinho, mas antes tem um questionamento que sempre aparece, principalmente nessa época que a gente está de final de ano. Agora há pouco nós exibimos 2 reportagens, a Sara Medeiros também estava no centro, mostrando toda aquela movimentação, a expectativa de compras no comércio nesse final de ano. E sempre surge aquela dúvida sobre política de trocas. Qual é a orientação para quem está indo às compras neste final de ano? Pronto, principalmente no final de ano, Aline, as lojas têm uma política de troca muito evidente, a gente percebe isso. Principalmente depois da virada do Natal, do Ano Novo, as lojas estão sempre abertas para a política de troca. Se assim não for, não compre o presente nessa loja. Sabe por quê? Porque são várias as compras e vendas e às vezes a pessoa vai receber o presente, que normalmente é agora que muita gente vai receber os presentinhos, né? Aí, como você falou, tenha cuidado com o valor para depois não ter problema, né? É preciso ficar atento. Então, existe muito essa política das trocas. Se não houver, principalmente no final de ano, compre em outro local que tenha a política da troca, porque a pessoa que você quer beneficiar pode ser que não dê certo com aquele presente. E não é justo. Então, normalmente, eu vejo que o comércio aplica verdadeiramente a política das trocas no final de ano. Olha, a gente segue nesse bate-papo aqui divertido, muito informativo, descontraído assim, e com muita prestação de serviço, porque é o seu direito. Isso que é bom, né, doutora Emília? Com certeza. Vamos para mais uma pergunta? Vamos sim, Aline. Maria José Santos, do bairro 17 de Março. Antes de casar comigo, meu atual esposo já tinha um filho com uma outra mulher. O filho dele tem algum direito à minha casa? Olha aí a pergunta, Maria José. Olha, essa pergunta certamente é pergunta de muitos, né? Então, veja, já existiu um filho. No caso de que ele venha a falecer, por exemplo, os filhos todos têm os mesmos direitos em relação ao que pertence a ele. Se essa casa, pelo que ela diz, já era dela antes de casar com ele, essa parte aí, esses filhos só alcançarão na metade que cabe ao marido, tá? A metade que cabe ao marido. Por exemplo, se ele falecer, metade do que cabe a ele irão para os filhos, né? Ou irá, melhor dizendo, vai para os filhos. Mas veja, nessa questão, um filho de antes vai ter a preservação. Tá bom? Mas o filho que for dele vai ter. O dela, me parece que ela tem um filho, eu também não sei. Eu já atrapalhei os filhos aqui. Ela falou do filho dele. Antes, tinha um filho. Vamos ver a pergunta? Mais uma vez para a gente entender a pergunta da Maria José. Olha, antes de casar comigo, meu atual esposo já tinha um filho com a outra mulher. O filho dele tem algum direito à minha casa? Pronto, só vai ter direito na parte que cabe a ele. Somente. A parte que cabe a ela, não. Ficou melhor assim. Muito bem, melhor, está explicado. Eu aproveito para lembrar você que está nos assistindo, o WhatsApp do BG, o 996520105. Está chegando pergunta aqui para a doutora Emília, eu vou ler aqui, passar para você, doutora Emília. Eu, Francisca de Jesus, que moro no Fernando Collor, gostaria de saber, eu estou com uma pessoa desde 2000, a gente já está em 2022, então tem muito tempo, né? Os filhos dele
Disseram que eu não tenho direito a nada. Pode isso? Não, não, de jeito nenhum. Ela tem direito, sim. Ela tem direito de tudo que foi construído junto com ele, né? Caso houvesse uma separação. Ela tem direito, por exemplo, a ser meieira dele, caso ele venha a falecer, e a outra metade vai para os filhos. É porque existem muitas informações trocadas e geram uma pressão psicológica em quem não conhece o direito. A gente só precisa saber o seguinte: aí já é uma união estável, mesmo que não haja papel. É união estável, é direito e direitos de casamento mesmo, tá? Mesmo que não haja casamento, é só ela comprovar essa união e certamente ela terá os mesmos direitos de uma esposa. Já é uma vida juntos, uma vida, né? Tanto gente. tempo assim. E esse conflito existe demais, esses conflitos familiares. É uma pena, né? Não precisava ser assim. Infelizmente. Tem mais aqui, viu, doutora Emília? Bom dia. Eu pago o seguro da moto, sofri um acidente. Tenho que pagar a franquia? Aí vai depender muito da apólice, né? Do contrato dele. É bom que se diga que é necessário, não faça seguro sem ler a apólice. A apólice é aquele contrato que vem dizendo direitinho o que é que você vai ter direito caso aconteça uma colisão, caso aconteça um acidente. E aí, nesse caso aí, dependendo dessa situação, tem... A partir de valores X, a pessoa paga franquia, a partir não paga, mas tem serviços que paga franquia e às vezes nem vale a pena utilizar o seguro, vai depender muito da apólice, do que diz a apólice. Mais um aqui do WhatsApp, rapidinho, ó. Boa tarde, meu nome é Ingrid, moro no Santa Cecília, em Nossa Senhora do Socorro. Meu pai faleceu e deixou 9 casas, diz a Ingrid aqui. Meu pai faleceu, deixou 9 casas, mas até hoje eu não recebi nada. Tenho direito? E o que devo fazer? Tem direito sim, Ingrid, tem direito sim. Tem que abrir o inventário. Não sei se já foi feito isso. É necessário que se abra esse inventário. Se todos forem filhos, todos terão direito, tá? A não ser que exista um testamento deserdando alguém ou beneficiando alguém aqui ou ali, né? Mas se não tiver, tem que abrir o inventário. Tem que ver se todos os filhos estão reconhecidos. Se não estiverem, aquele que é filho, busque ser reconhecido, mesmo pós-morte, mas tem direito sim. Vamos para mais uma pergunta no telão? Vamos lá. Fernanda Lima, do Conjunto João Alves. Doutora, me casei com comunhão parcial de bens. Só que antes eu já tinha uma casa. Se eu me separar, meu esposo tem direito a essa casa? Olha, comunhão parcial de bens significa que, a partir do casamento, tudo que você adquirir ali vai dividir para os dois. Se ela tinha uma casa antes, essa casa é só dela. Não entra na divisão, caso de separação, não entra na divisão. É somente dela, tá certo? O que é seu, o que é meu, viu? Nesse caso, sim, né? Quando a gente está junto, vamos junto que a gente divide. Exato. Tem mais uma pergunta. Priscila Souza, da Barra dos Coqueiros. Eu celebrei um matrimônio no regime da comunhão parcial de bens. Mais uma situação semelhante. Isso. Antes do casamento, meu marido já tinha adquirido um imóvel e tinha 2 filhos exclusivos. 2 filhos dele. Tivemos um filho e tempos depois, meu marido faleceu. E agora? Pronto, olha. E agora é o seguinte, com o falecimento dele, quem for, aqueles filhos que dele, ou exclusivos, como ele falou, vai ter direito do que cabe também em relação a ele, entendeu? O que ele deixou vai, tanto os filhos exclusivos, filhos de antes, como os filhos atuais. Filho é filho, não tem diferença numa hora de herança, não tem mesmo, tá? E, logicamente, a parte dela está preservada como meieira, como viúva, a parte dela está preservada e dos filhos dela também, porque é filho dele. É isso. Terminamos por hoje, porque se ficar aqui olhando o WhatsApp, toda hora gente, chega uma pergunta, não. Viu? Você viu? Eu peguei rapidinho para dar uma olhada. Toda hora chega pergunta, mas isso é muito bom. Isso é a ótimo. Participação do nosso telespectador. Atento aí, doutora Emília, aqui, prestando esse serviço aí maravilhoso. Sempre, Aline. Sempre bom estar Muito obrigada mais uma vez pela participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.